Prezados alunos, sejam todos muito bem-vindos novamente às aulas de farmacologia. E dando seguimento aí aos nossos estudos, hoje iremos falar sobre a farmacologia do sistema digestório, especificamente aí do tratamento da doença ulcerosa e da náusea e principalmente também dos vômitos. Agora iremos falar especificamente então dos fármacos utilizados para os distúrbios gastrointestinais. Então, nessa aula, iremos falar sobre os redutores da acidez gástrica, os inibidores da bomba de prótons, antagonistas dos receptores H2 e dos antiácidos, e também falaremos um pouco aí dos protetores da mucosa gástrica, como o análogo aí das prostaglandinas, que é o misoprostol, o sucrafato e os compostos de bismuto. Vamos iniciar o estudo da farmacologia gastrointestinal, então, pelos antiácidos, E esses antiácidos, então, eles são redutores da acidez gástrica, São bases fracas que reagem com o ácido clorídrico para formar sal e água. E aí podemos citar, então, o bicarbonato de sódio, bicarbonato de cálcio, hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio, Eles são utilizados para tratar a dispepsia e os sintomas da úlcera péptica. Aí são apresentadas algumas formas comerciais aí desses medicamentos, O estomazil, o bicarbonato de sódio, o gastrol. E esses antiácidos, então, são o modo mais simples de tratar os sintomas da secreção excessiva de ácido clorídrico, Eles neutralizam diretamente o ácido, que também tem o efeito de inibir a atividade das enzimas pépticas, que praticamente cessam em pH 5. Eles são administrados aí em quantidade suficiente, por tempo suficiente, e podem produzir fechamento das úlceras duodenais também, mas são menos eficazes aí para as úlceras gástricas. A maioria dos antiácidos em uso comum são sais de magnésio ou de alumínio, E os sais de magnésio podem causar diarreia e os sais de alumínio constipação, de modo que as misturas dos dois, felizmente, podem ser usadas aí para preservar a função normal também do intestino. As preparações dessas substâncias contêm altas concentrações de sódio e não devem ser dadas a pacientes sob dieta com restrição de sódio. Existem inúmeras preparações de antiácido, e algumas das mais significativas são descritas, como, por exemplo, o hidróxido de magnésio, que é um pó insolúvel aí que forma cloreto de magnésio no estômago, não produz alcalose sistêmica, porque o magnésio ele é pouco absorvido no intestino. Outro sal muito utilizado é o trisilicato de magnésio, que é um pó insolúvel que reage lentamente com o suco gástrico, formando cloreto de magnésio e sílica coloidal. Esse agente tem um efeito antiácido prolongado e também adsorve pepsina, isso é um mecanismo importante, Temos aí o carbonato de magnésio, também é usado, o gel de hidróxido de alumínio, que forma um cloreto de alumínio no estômago, e quando este chega até o intestino, ele é liberado e reabsorvido, O hidróxido de alumínio eleva o pH do suco gástrico para cerca de 4, assim como o bicarbonato de sódio, de cálcio, e também dissolve pepsina. Sua ação é gradual e seu efeito continua por várias horas. O hidróxido de alumínio coloidal, ele combina-se com fosfatos lá no trato gastrointestinal e aí, dessa forma, aumento de eliminação de fosfato pode ocorrer nas fezes, resultando em diminuição da eliminação de fosfato através do rim. Esse efeito tem sido usado para tratar pacientes com insuficiência renal crônica, Como já descrito anteriormente, no início da aula, quando a gente falou sobre a fisiologia e dessas células, e da função gástrica, a secreção de ácido gástrico é um processo contínuo e complexo que é controlado por múltiplos fatores centrais, neurais e periféricos, endócrino e parácrino. Cada fator se refere a um evento fisiológico final comum que culmina aí com a secreção de H+ pelas células parietais, as quais estão localizadas no corpo e no fundo no fungo do estômago, no fundo gástrico. Os fatores neuronais são a acetilcolina e paráquinos a histamina. Endócrinos, a gente pode citar aí a gastrina, que desempenham papéis importantes na regulação dessa secreção ácida. Seus respectivos receptores aí, específicos, como os receptores M3 para acetilcolina, H2 para histamina e o CCK2 aí para a gastrina, foram identificados anatomicamente ou farmacologicamente na membrana basolateral da célula parietal. Existem duas vias principais de sinalização nessa célula parietal, então, A via dependente do AMP cíclico e a via dependente de cálcio.
A histamina utiliza a via dependente do AMP cíclico, enquanto a gastrina e a acetilcolina vão pela via do cálcio, para poder exercer seus efeitos aí na produção e na liberação de H+. A via dependente do AMP cíclico resulta na fosforilação das proteínas efetoras da célula parietal e a via dependente do cálcio vai levar a um aumento do cálcio citosólico. Ambas as vias ativam aí a liberação de H+, pela bomba de próton H+K+ATPase, né? E essa bomba consiste em uma grande subunidade, uma subunidade menor, e produz o maior gradiente iônico conhecido aí, então, né? Com pH intracelular de cerca de 7,3 e um pH intracanalicular de mais ou menos 0,8, ou muito ácido, né? Os antiácidos, então, neutralizam o produto final dessas complexas vias de sinalização, reagindo com o ácido clorídrico, produzindo sal e água. Os antiácidos, então, são bases fracas e a sua maioria possui um dos seguintes componentes, ou são sais de magnésio, ou sais de alumínio, bicarbonato de sódio ou carbonato de cálcio. Eles são classificados como sistêmicos e não sistêmicos, de forma que os sistêmicos sofrem absorção da parte catiônica da molécula e os não sistêmicos reagem no local com ácido clorídrico e não são absorvidos. Em geral, os sistêmicos possuem uma ação rápida, porém breve, e contam ainda com um possível efeito rebote. Isso ocorre pois eles elevam a secreção de gastrina, além de poder causar alcalose sistêmica por serem absorvidos. E eles não são indicados, então, para tratamentos a longo prazo. Em contrapartida, os não sistêmicos possuem ação mais lenta e duradoura sem o efeito rebote. Então, os sistêmicos, né, como o bicarbonato de sódio, é um dos mais acessíveis aí do mercado e é de baixo custo e é muito utilizado em casos agudos de acidez, não podendo ser utilizado em tratamentos a longo prazo por conta de seus efeitos metabólicos, dentre eles a alcalinização sistêmica em decorrência de sua absorção e o aumento da pressão arterial por conta do sódio. Já os não sistêmicos, né, como o magnésio e o alumínio, aí, são em alguns casos até utilizados associados. São dissolvidos lentamente no estômago, atuando de forma gradual e causa dessa forma um efeito mais prolongado em relação ao bicarbonato, além de não produzirem alcalose sistêmica e não causarem diarreia. Porém, a segurança da utilização contínua desses antiácidos, né, à base de alumínio, são questionadas aí por muitos autores, né, devido à possibilidade dessa substância contribuir para o aparecimento de doenças neurodegenerativas, como Alzheimer e a demência, por um acúmulo de alumínio aí no fígado. O carbonato de cálcio é um potente antiácido, né, talvez o mais utilizado aí dessa classe, e atua de forma rápida com tempo relativamente prolongado quando comparado aí aos demais. Apesar de ser também uma fonte de cálcio, apresentam riscos por superdosagem, causando danos renais devido ao excesso de cálcio por consequência aí de sua administração diária, e não deve exceder aí 2 gramas por dia. Como dito anteriormente, então, os antiácidos, né, aí como o bicarbonato, quando reagem aí com o HCl, vão neutralizar a ação dele, né, formando aí sal e água, só que não devem ser utilizados aí a longo prazo, e sim por um curto período de tempo que estimula a liberação da gastrina aí de uma forma rebote, né, por um feedback negativo. Pode causar ainda eructação, náuseas, distensão abdominal e flatulência, né? Existem aí algumas combinações, então as combinações de hidróxido de magnésio de ação rápida e laxativo aí, e de alumínio, né, de reação lenta, podem ter efeito constipante, aí, os dois, né? E ainda assim tem uma capacidade de neutralização relativamente equilibrada e mantida. Então, dessa forma, os antiácidos, né, eles têm que ser usados aí por um curto período de tempo e não devem serem utilizados aí por um longo prazo. Agora vamos caracterizar aí alguns antiácidos, né, que são esses redutores aí da acidez gástrica, quanto à sua ação, a sua vantagem de utilização terapêutica e a desvantagem do uso aí desses antiácidos. O primeiro que vamos falar é o bicarbonato de sódio. Ele tem uma ação aí de neutralização química do ácido clorídrico, possui uma grande vantagem aí, né, que é um grande poder antiácido e também tem um paladar agradável para as pessoas que utilizam, né? Só que aí podem provocar alcalose sistêmica e produz CO2 no estômago, como também podem aumentar aí, né, a produção de gastrina.
Já o hidróxido de alumínio, por sua vez, né, tem a ação aí neutralizante química também do ácido clorídrico, demulcente e adsorvente, né? Tem uma vantagem terapêutica aí por não alterar o equilíbrio ácido-básico nem a motilidade intestinal. E tem uma desvantagem, porque ele pode gerar constipação e impede aí a absorção de fosfatos. Por outro lado, temos o hidróxido de magnésio. Ele também promove aí a neutralização química do ácido clorídrico. Ele é insolúvel, não forma gás carbônico e é um antiácido potente. Aí, essas são as suas vantagens, né? Por outro lado, tem a desvantagem aí de ter um caráter laxante, né, ou laxativo, com a possibilidade aí de absorção de íon magnésio e possui aí um sabor desagradável, né? Então ele é pouco palatável. Por outro lado, também temos o carbonato de cálcio, que também age neutralizando de forma química aí o ácido clorídrico, né? Tem uma vantagem de ter aí um bom poder antiácido, mas também ele é constipante, pode produzir cálculos renais, isso não é interessante, né? Tem o sabor desagradável e também pode produzir gás carbônico aí no estômago. Agora iremos falar de uma outra classe aí de redutores da acidez gástrica, que são os agonistas dos receptores H2 para a histamina, né? Então a célula parietal ela pode produzir aí ácido clorídrico por vários tipos de estimulações, né? Isso inclui aí a gastrina, a histamina e a acetilcolina, né? Então, esses fármacos são antagonistas competitivos aí, superáveis desse receptor, vão inibir cerca de 60% a 70% da secreção do ácido total e podem ser utilizados aí na dispepsia não ulcerosa e no sangramento aí por estresse. A descoberta e o desenvolvimento desses fármacos bloqueadores do receptor H2, né, de histamina, representa então um expressivo avanço aí no tratamento das úlceras gástricas, né, uma condição que até então só podia ser tratada através de cirurgias. Esses antagonistas, né, H2 da histamina, inibem competitivamente as ações da histamina em todos os receptores H2, mas seu principal uso clínico é como inibidores da secreção de ácido gástrico. Podem inibir a secreção de ácido estimulada pela histamina e pela gastrina, e a secreção de pepsina também cai com a redução de volume do suco gástrico. Esses agentes não somente diminuem a secreção de ácido, tanto basal quanto estimulada por alimentos, né, como também podem promover aí o fechamento de úlceras duodenais. No entanto, são prováveis ainda as recidivas depois da suspensão do seu tratamento. Os principais fármacos usados aí, que serão citados agora em diante, né, são a cimetidina, a ranitidina, a nizatidina e a famotidina. E há poucas diferenças entre esses fármacos. Voltando aí novamente a esse mecanismo, né, de produção do ácido clorídrico, eu vim aqui agora para mostrar para vocês, né, como que agem aí os antagonistas dos receptores H2 de histamina. Como já foi mostrado anteriormente, né, a célula G ela é capaz de produzir gastrina. Essa gastrina pode agir tanto no seu receptor CCK2 na célula enterocromafim ou no seu receptor CCK2 lá na célula parietal, né, e dessa forma, por um mecanismo que aumenta as concentrações de cálcio intracelular, ela ativa aí a bomba potássio próton ATPase, né? De forma aí que então eu tenho uma saída de H+ de dentro dessa célula parietal com a entrada de potássio e posteriormente produção de ácido clorídrico, né? E da mesma forma eu tenho aí a passagem de cloro para contribuir aí com essa ligação e formar esse ácido clorídrico, né? Por outro lado, eu tenho aí a gastrina, agora ativando aí a produção de histamina pela célula enterocromafim, e a histamina, por agir no seu receptor H2 aqui na célula parietal, aumenta as concentrações de AMP5 e ativa essa bomba tepásica aí para o cotransporte de H+, né? E nós ainda temos aí a acetilcolina, que ao interagir com o seu receptor aí nas células enterocromafim, também podem estimular aí a saída de histamina. Ok? Falamos também sobre a ação das prostaglandinas, né, tanto na célula epitelial superficial quanto aqui na célula parietal, em que ela inibe o AMP cíclico, inibe a bomba, e na célula epitelial superficial ela vai contribuir aí com a produção de muco e de bicarbonato, né, contribuindo dessa forma com a diminuição do pH e com uma proteção gástrica aí realizada por esse muco.
Quando estamos falando dos antagonistas dos receptores H2, os antagonistas dos receptores H2 eles vão bloquear, né, mais internamente aí esse processo complexo de produção do hidróxido clorídrico, né, do ácido clorídrico, que não necessariamente nessa porção final aí, como acontece com os bloqueadores de bomba, né, ou com os antiácidos. Os bloqueadores da bomba, a gente vai falar neles um pouco mais adiante na aula, mas aqui estamos falando especificamente aí desses bloqueadores aí da histamina, né? Então, esses bloqueadores, eles vão se ligar, aí eles têm afinidade pelo receptor H2, eles não têm afinidade pelos outros dois receptores, H1 e H3, eles têm afinidade aí pelo receptor H2. Dessa forma, eles impedem que a histamina produzida aí pela célula enterocromafina, em virtude de uma ação da gastrina e da acetilcolina, né, possa, então, aumentar os níveis de AMP5 e ativar essa bomba tepásica aí, contribuindo com a formação do ácido clorídrico. Então, a inibição ela é anterior, né? Ela é lá no receptor H2 para a histamina. Agora iremos falar um pouquinho aí, né, sobre esses antagonistas dos receptores H2, falar um pouco sobre a estrutura desses antagonistas aí, né, falaremos sobre a cimetidina, falaremos aí sobre a ranitidina, famotidina e a nisatina. Quais são, então, as similaridades desses antagonistas com a molécula de histamina, né? Como que surgiu aí o primeiro antagonista dos receptores H2? O que se manteve na estrutura desses antagonistas aí para que eles tivessem um efeito? Quando a gente pensa lá no mecanismo de produção do ácido clorídrico, né, que envolve gastrina, acetilcolina e histamina, qualquer um desses três mediadores, né, desses secretagogos da produção de ácido clorídrico, poderiam ter um antagonista. No entanto, testes feitos com esses antagonistas de gastrina ou de acetilcolina não obtiveram muito sucesso, porque não havia seletividade aí na produção de ácido clorídrico, já que haviam outros receptores pelo corpo e essa não era uma ação seletiva só para o estômago. Os antagonistas que tiveram sucesso aí nos testes foram seletivos para a histamina, né? Porque quando a histamina se liga ao receptor, há um encaixe induzido. Esse encaixe induzido nada mais é do que uma mudança de conformação do receptor para que ele, então, fique ativado, né? E para que o medicamento atue de modo antagonista, que é o que a gente está propondo aqui, ele deve se unir ao receptor, mas não deve gerar uma resposta, ou seja, ele tem afinidade, né? E para isso, pensou-se em colocar um grupo extra na estrutura da molécula, para que esse grupo pudesse, então, interagir com o receptor inativo, de forma que ele ficasse tempo suficiente ligado para não deixar a histamina, então, se ligar. Inicialmente, né, as pesquisas se concentraram no estudo aí desse sítio de ligação hidrofóbica adicional no receptor. No entanto, depois o foco das pesquisas foi para o grupo alfa NH3 hidrofílico, né? E entendeu-se, então, que diferentes grupos polares poderiam se ligar aí no mesmo sítio do receptor que o grupo NH3, sem desencadear a atividade. E dessa forma, um dos primeiros antagonistas produzidos aí foi a N-alfa-guanilhistamina, né, no qual foi mantido aí o anel imidazólico, que é mantido até hoje na estrutura dos antagonistas aí que são utilizados para uso clínico, que é semelhante ao da histamina, e substituiu o grupamento amino pelo guanil. E assim surgiu então o primeiro antihistamínico H2. No entanto, né, ele caiu em desuso e a estrutura dele foi melhorando cada vez mais, e hoje os bloqueadores dos receptores H2 da histamina em uso clínico são a cimetidina, a ranitidina, a famotidina e a nisatina, que possuem uma estrutura então similar à histamina, no entanto, se liga ao receptor e inibe a sua ação, não ativa o receptor, bloqueia o receptor, né? E os bloqueadores H2 então inibem de forma seletiva e competitiva a ligação da histamina aos receptores H2 gástricos, dessa forma, reduzindo a secreção ácida pelas células parietais. A histamina, ao se ligar ao seu receptor H2, lá na célula parietal, eleva a produção de AMP cíclico, como já discutido anteriormente, né? Que por meio da ativação da proteína quinase A-PKA, fosforila as proteínas envolvidas com o cotransporte da bomba de prótons no citoplasma para a membrana plasmática da célula parietal.
A famotidina, então, desses fármacos, né, é a que possui maior potência relativa para a inibição dessa secreção ácida que eu acabei de dizer, enquanto a cimetidina é a menos potente aí desse grupo. A ranitidina e a nisatina possuem potências, então, iguais. Como resultado da redução da secreção ácida e do aumento do pH gástrico, né, os bloqueadores H2 eles tendem a aumentar a concentração sérica de gastrina, né, além de reduzirem a atividade péptica aí por uma redução na secreção do pepsinogênio. Iremos falar agora um pouquinho, né, sobre algumas características específicas aí desses antagonistas dos receptores H2, no que diz respeito aí à sua potência relativa, a dose para inibição da secreção gástrica e a dose usual para a úlcera duodenal ou gástrica aguda. Quando a gente está falando da cimetidina, né, ela tem uma potência relativa aí de 1. A dose para inibição da secreção gástrica varia de 400 a 800 mg, né? E a dose usual para a úlcera duodenal ou gástrica é de 800 mg ao deitar ou 400 mg aí 2 vezes ao dia. Deste grupo é o que tem a menor potência relativa e também está associada aí ao maior número de interações medicamentosas, como nós vamos falar aí um pouco mais adiante. A ranitidina tem uma potência relativa aí de 4 a 10 vezes mais que a cimetidina, né? A dose para inibição da secreção gástrica é de 150 mg e a dose usual para a úlcera duodenal, então, será de 300 mg ao deitar ou 150 mg 2 vezes ao dia. A nisatina é muito parecida aí tem a mesma potência da ranitidina, de 4 a 10 vezes mais que a potência da cimetidina. Também a dose de inibição da secreção gástrica é 150 mg, que também deve ser utilizada aí 300 mg ao deitar ou 150 mg 2 vezes ao dia para a úlcera duodenal ou gástrica. Por outro lado, temos aí a famotidina, que é o mais potente, aí tem a maior potência relativa deste grupo, né, de 20 a 50 vezes mais que a cimetidina. A dose para inibição da secreção gástrica é 20 mg e a dose usual aí para a úlcera duodenal ou gástrica aguda será aí de 40 mg ao deitar ou 20 mg 2 vezes ao dia, né? Existe aí uma inibição da secreção de ácido gástrica, né? É maior que 50% durante 10 horas aí com a utilização dessa quantidade ou dessa dose aí desses medicamentos. Agora iremos falar de uma outra classe aí dos redutores da acidez gástrica, que são os inibidores da bomba de prótons. São os mais potentes inibidores irreversíveis da secreção de ácido gástrico, por inibirem aí a bomba, né, atepásica gástrica, que é a bomba de prótons. Nesse grupo aí temos o omeprazol, lansoprazol, o rabeprazol e o pantoprazol, e todos eles são profármacos que serão ativados aí em ambientes ácidos, como no estômago. Os inibidores da bomba de prótons são os principais fármacos utilizados no tratamento das doenças relacionadas ao crescente aí da secreção ácida gástrica, né? Desde a introdução do omeprazol, outros inibidores da bomba de prótons tornaram-se disponíveis. O lansoprazol, o pantoprazol, o rabeprazol e o esomeprazol, que é o S-enantiômero aí do omeprazol, e o dexlansoprazol, que é o R-enantiômero do lansoprazol, né? O primeiro inibidor da bomba de prótons foi o omeprazol, que é muito utilizado até hoje, que inibe irreversivelmente aí a bomba de prótons, ou seja, a etapa terminal na via secretora aí de ácido. Reduzem as secreções de ácido gástrico basal e também é estimulada por alimentos. O fármaco compreende uma mistura racêmica de 2 enantiômeros, e como ele é uma base fraca, ele se acumula no ambiente ácido nos canalículos da célula parietal estimulada, onde é convertido aí em uma forma aquiral e se torna depois capaz de reagir com a atepase aí e inativá-la. Esse acúmulo preferencial significa que tem um efeito específico, então, sobre essas células, né? Por outro lado, outros inibidores da bomba de prótons, todos com um modo de ativação e farmacologia bem semelhantes ao omeprazol, incluem o esomeprazol, o isômero do omeprazol, o lansoprazol, pantoprazol e o rabeprazol.
Apesar desses inibidores de bomba de prótons, né, possuírem um tempo de meia-vida curto, que vai de meia hora a 2 horas, a ação antissecretória pode durar aí até 24 a 48 horas, como resultado da inibição irreversível da bomba de prótons. O potencial inibitório máximo será observado aproximadamente após 3 a 4 horas, em que se observa um equilíbrio entre a inibição covalente das bombas de prótons ativas e a subsequente estimulação de bombas inativas e a síntese de novas bombas também. O omeprazol, como eu já havia dito, né, então ele é uma mistura racêmica de 2 enantiômeros, aí o esomeprazol e o omeprazol. O lansoprazol também é uma mistura racêmica dos seus 2 enantiômeros, né, que é aí o lansoprazol e o dexlansoprazol. E o dexlansoprazol, ao contrário dos demais, né, ele é formulado aí com 2 tipos de grânulos de revestimento entérico que são solúveis em diferentes valores de pH, sendo inicialmente liberado no intestino delgado proximal após 1 a 2 horas da sua administração e tendo uma segunda liberação do fármaco de 4 a 5 horas depois na região distal do intestino delgado. O que é mais utilizado hoje na clínica, né, os mais utilizados são aí o omeprazol e o pantoprazol. Vamos voltar novamente a esse mecanismo aí, né, para poder falar um pouquinho sobre os inibidores de bomba de prótons. Então, falamos sobre os antiácidos, né, que vão neutralizar aí o ácido clorídrico e produzir sal e água. Então, lá na porção final, quando o ácido já está produzido, né, falamos sobre os inibidores aí, os antagonistas dos receptores H2, né, que vão bloquear uma fase inicial aí de estimulação da histamina para a produção, então, do HCl. E agora a gente está falando, né, desses fármacos aí, desses inibidores de bomba de prótons que vão inibir irreversivelmente a bomba de prótons, ou seja, a etapa terminal da via secretória aí de ácido, né? Quando a gastrina já estimulou a produção de histamina, quando a acetilcolina também já estimulou aí a produção dessa histamina, né? E a histamina então se ligou ao seu receptor, aumentou as concentrações de AMP cíclico. No entanto, quando a bomba vai funcionar, ela vai fazer a sua ação, então, ela também pode ser bloqueada. Então, existem vários mecanismos de ação ou locais de ação aí para fármacos utilizados aí para reduzir aí as concentrações de ácido clorídrico. E agora estou demonstrando mais uma para vocês, que é a inibição da bomba de prótons, de forma que a gente não tem aí o transporte de H+ para a produção do ácido clorídrico. Então, a gente falou até agora sobre fármacos que inibem diretamente aí o receptor de H2, fármacos que neutralizam a ação do ácido clorídrico e fármacos agora que vão inibir irreversivelmente a bomba de prótons, que é a etapa terminal dessa via secretora aí de ácido. Como eu havia dito aí anteriormente, né, esses fármacos, eles são profármacos que serão ativados, então, num ambiente ácido, ou vão se tornar aí estruturas ativas em um ambiente ácido. Aqui está sendo demonstradas as estruturas do lansoprazol, omeprazol, do rabeprazol e do pantoprazol, que são estruturas aí muito similares entre si, são estruturas muito parecidas, né? E aqui o que eu vou falar com vocês? Como que ocorre essa conversão aí desses medicamentos ou desses profármacos na sua forma ativa aí, né? E vou falar especificamente do omeprazol, porque os outros 3 vão ter uma participação, conversão muito análoga aí ao omeprazol, então vou falar somente do omeprazol. Como que funciona isso daí? Então aqui tem sido demonstrados aí esses inibidores da bomba de prótons, né? E esses inibidores da bomba de prótons, eles são convertidos aí na sua forma ativa. Então, eu vou mostrar aí como que ocorre isso com o omeprazol. Então, existe uma conversão aí do omeprazol em uma sulfenamida, lá nos canalículos secretores de ácido da célula parietal, né? E essa sulfenamida cíclica, então, ela interage de modo covalente com grupos ali sulfidrila na bomba de prótons, inibindo irreversivelmente aí a sua atividade. E ela também é convertida aí em um ácido sulfênico. E esses 2 produtos aí, então, terão atividade aí para inibir, então, a bomba de prótons, né? E os outros 3 inibidores, como eu disse, da bomba de prótons, sofrem conversões muito parecidas aí, análogas à conversão do omeprazol, então.
Agora iremos falar um pouquinho aí de algumas características farmacocinéticas desses inibidores da bomba de prótons, né? Então, são fármacos que apresentam aí uma rápida absorção. Quando na administração deles com alimentos pode haver aí uma redução da biodisponibilidade desses medicamentos em 50%, de forma que não é interessante, então, que esses medicamentos sejam administrados com alimentos. O ideal é uma administração 30 minutos antes de qualquer refeição. E eles sofrem metabolismo de primeira passagem aí no fígado e são eliminados principalmente de forma renal. Eu trouxe uma tabela aí para a gente poder discutir, né, a respeito do pKa desses fármacos, a biodisponibilidade deles, o tempo de meia-vida, o tempo máximo em horas para o efeito acontecer e a dose usual aí por dia, né? Dentro desse grupo, temos alguns que são mais potentes, alguns que têm maior biodisponibilidade, isso é interessante aí para a utilização e nós vamos aí falar um pouquinho sobre isso. Então, o omeprazol tem um pKa aí em torno de 4, apresenta uma biodisponibilidade mediana aí de 40% a 65%, tem tempo de meia-vida aí de meia a 1h30, o tempo máximo aí de 1 a 3h30 para o efeito, e a dose usual, então, é de 20 a 40 miligramas dia. Já o esomeprazol aí, né, que é um fármaco um pouco melhor aí que o omeprazol, né, ele tem um pKa também em torno de 4, mas tem um aumento aí na sua biodisponibilidade, a biodisponibilidade dele é maior que 80, né, isso é ótimo, muito melhor quando comparado ao omeprazol, e tem um tempo de meia-vida aí de 1,2 a 1h30, né? E o tempo máximo para efeito aí de 1,6 horas. A dose usual é de 20 a 40 miligramas dia. Já o lansoprazol é muito parecido aí com o esomeprazol, tendo biodisponibilidade muito parecida, aí acima de 80, tempo de meia-vida e tempo máximo aí muito próximos ao esomeprazol. No entanto, a dose usual é de 30 miligramas dia. O pantoprazol é um medicamento muito utilizado aí dessa classe, né? Junto com o lansoprazol e o esomeprazol. E esse pantoprazol, então, ele tem um pH de 3,9, biodisponibilidade de 77%, também é alta. Tempo de meia-vida aí de 1 a 1,9 horas, né? Um tempo máximo aí que pode chegar até 4 horas e uma dose usual de 40 miligramas por dia. E o rabeprazol, que tem um pKa maior aí em relação aos outros, né? Um pKa de 5, tem a biodisponibilidade mediana muito próxima ao omeprazol, de 52%, tempo aí de meia-vida de 1 a 2 horas, tempo máximo aí de 2 a 5 horas e também é utilizado 20 miligramas aí por dia, que é a dose usual desse medicamento. Então, esses inibidores aí da bomba de prótons, né? Redutores da acidez gástrica, eles podem ser administrados aí de forma oral, né? Possuem um revestimento ácido resistente, né? Além disso, a sua desintegração ela acontece lá no intestino, possui uma absorção extremamente rápida e pode ser acumulado aí, então nos canalículos secretores, né? Lá, então, onde será também convertido na sua forma ativa, que, como eu disse, esses medicamentos são profármacos e por eles terem essa característica de profármacos, então eles são administrados aí na sua forma inativa e quando eles chegam em um meio ácido, então é que eles serão convertidos aí na sua forma ativa. Então, eles têm um revestimento ácido resistente, a sua desintegração ela ocorre no intestino, possuem absorção rápida, e aí o tempo de meia-vida de todos esses medicamentos também é baixo, né? A biodisponibilidade deles é boa, da maioria deles, e ainda se acumulam aí nos canalículos secretores, onde então serão convertidos aí para a sua forma ativa e fazerem o seu efeito. Esses inibidores da bomba de prótons, né, também podem aí apresentar alguns efeitos adversos, que são comuns aí a todos eles, né, como náuseas, vômitos, dor abdominal, constipação intestinal, às vezes, né, flatulência pela alta produção aí de CO2 e até aí podem levar aí a uma diarreia, né? Então tem uma predisposição à diarreia aí para quem utiliza esses medicamentos. Podem ainda aumentar aí a produção de gastrina, né, gerando uma hipergastrinemia,
E ainda existem alguns estudos que mostram aí um efeito trófico no crescimento de tumores e um efeito teratogênico, mas que ainda é desconhecido. Pode existir ou não. Há ainda estudos ainda a respeito destes efeitos adversos aí. Os efeitos adversos principais, então, são náusea, vômito, dor abdominal, constipação, flatulência e diarreia, e podendo gerar aí também uma hipergastrinemia. E agora, né, só fazendo aí uma recapitulação aí, um resumo do que a gente falou sobre as interações medicamentosas principais aí desses inibidores da bomba de prótons, né? Isso já foi citado anteriormente na aula, mas eu gostaria só de voltar aqui para a gente finalizar aí o estudo dos inibidores da bomba de prótons, né? Eles podem aí gerar uma diminuição da acidez do estômago, né? Levando aí uma diminuição da absorção de cetoconazol e de digoxina, por exemplo, ou ainda gerarem aí uma inibição de enzimas do citocromo P450. E isso gera um aumento do tempo de meia-vida de benzodiazepínicos, varfarina e fenitoína, porque também vamos diminuir aí, né, a metabolização desses fármacos. E dessa forma, então, o aumento da meia-vida deles, a meia-vida plasmática desses fármacos. Iremos agora, né, falar sobre alguns protetores da mucosa gástrica, né, sobre alguns agentes aí denominados citoprotetores. E o primeiro que nós vamos falar aí é o sucralfato. Então, agora a gente vai falar sobre esses agentes citoprotetores e eles aumentam aí os mecanismos endógenos de produção da mucosa e ou proporcionam uma barreira física sobre a superfície ulcerativa. Então, esse sucralfato é um complexo de hidróxido de alumínio e sacarose sulfatada que libera alumínio na presença de ácido. E esse complexo residual possui forte carga negativa, que vai se ligar a grupos catiônicos aí em proteínas e glicoproteínas, por exemplo. Pode formar géis complexos com o muco, ação que se pensa em diminuir a degradação do muco pela pepsina e limita a difusão dos íons H+, dos prótons. O sucralfato pode também inibir a ação da pepsina e estimular a secreção de muco, bicarbonato e prostaglandinas aí pela mucosa gástrica. Todas essas ações, então, contribuem para o seu efeito protetor da mucosa. O sucralfato é administrado por via oral e 3 horas após essa administração desse fármaco, cerca de 30% ainda estão presentes no estômago. No ambiente ácido, especificamente, o produto polimerizado aí forma uma pasta persistente que pode produzir uma crosta aí obstrutiva, que fica presa ao estômago. Dessa forma, também reduz aí a absorção de uma série de outros fármacos, que incluem antibióticos, teofilina, tetraciclina, além da digoxina, da amitriptilina, E como exige um ambiente ácido para a sua ativação, os antiácidos administrados aí concomitantemente ou antes da administração aí do sucralfato pode reduzir a sua eficácia. Os efeitos adversos aí observados são poucos, sendo mais comum a constipação, que também é comum a outras classes aí de medicamentos do trato gastrointestinal, e em efeitos menos comuns aí podemos citar, além da formação aí dessa crosta aí gástrica, incluem também a boca seca, náuseas, vômitos e até a cefaleia. O sucralfato, então, é uma molécula complexa, que apresenta em sua estrutura uma porção hidrata de carbono e uma porção inorgânica, como alumínio e sulfato. O sucralfato é minimamente absorvido aí no nosso intestino, e, portanto, a quantidade de polissacarídeo sulfatado que entra na circulação, excretada aí pela urina, é escassa. Acredita-se que sua atividade antiulcerosa deve-se à formação de um complexo com as proteínas mucosas adjacentes aí à úlcera, que constitui uma barreira protetora contra a agressão do ácido gástrico, a pepsina e os sais biliares. Além disso, a atividade da pepsina no suco gástrico é reduzida em grande quantidade aí, nos pacientes que recebem o sucralfato, ao mesmo tempo que ele também absorve sais biliares ao nível duodenal. E há sinais de que a sua ação protetora da mucosa gástrica deve-se também ao aumento da concentração de prostaglandinas mucoprotetoras, como a prostaglandina E2 e I2, por exemplo.
E a absorção sistêmica após a sua administração oral é bem reduzida, não possui biotransformação metabólica e nem atravessa aí o circuito útero-hepático. É eliminado principalmente pelas fezes, já que sua absorção é bem reduzida. É indicado aí principalmente no tratamento de curto prazo, aí de 8 semanas da úlcera duodenal ativa e, em geral, associado com antiácidos para aliviar a dor. É também utilizado aí no tratamento de manutenção da úlcera duodenal em doses bem reduzidas, né, até ela ser totalmente curada. E ele também é usado às vezes no tratamento curativo e na manutenção aí da úlcera gástrica, gastrite hemorrágica, esofagite por refluxo e diarreia induzida aí por radiação. Também pode ser utilizado no tratamento da hiperfosfatemia, estomatite e prevenção das úlceras causadas por outro fator, como o estresse, por exemplo. Agora vamos falar de uma outra classe de medicamentos, também protetores da mucosa gástrica, né, que são os compostos de bismuto. Aí vocês conseguem identificar várias apresentações farmacêuticas encontradas aí, né? Por exemplo, o bismutol, o itamol, o peptozip, né? E esses compostos de bismuto, né, como o quelato de bismuto, por exemplo, pode ser usado aí em esquemas combinados para tratar a Helicobacter pylori, tem efeitos tóxicos aí sobre o bacilo e também pode impedir a sua aderência à mucosa, né? Ou inibir as suas enzimas proteolíticas bacterianas também. E acredita-se, né, que ele possa aí também ter outras ações protetoras da mucosa por mecanismos que não são muito claros, mas que parece formar uma camada protetora aí que recobre a úlcera, né? E é amplamente utilizado como medicamento de venda livre para tratamento de sintomas gastrointestinais aí leves, né? E muito pouco dele é absorvido, mas tem uma eliminação renal comprometida e as concentrações plasmáticas elevadas de bismuto poderão resultar aí em cefalopatia, né? Os efeitos adversos vão incluir principalmente aí náuseas e vômitos e o escurecimento da língua e das fezes. Agora eu gostaria de fazer aí uma comparação, né, do sucralfato e dos compostos de bismuto aí, quanto à sua ação e os efeitos colaterais aí induzidos por cada um desses agentes, né? Então, o primeiro aí é o sucralfato. Ele tem uma ação local, né, e forma um gel protetor da mucosa e estimula também a síntese de prostaglandinas. Por outro lado, apresenta aí, né, efeitos colaterais como constipação, boca seca e hipofosfatemia. Por outro lado, um composto de bismuto aí muito utilizado, que é o subsalicilato de bismuto, né? Ele tem uma ação aí capaz de revestir a base da lesão ulcerosa, além de potencializar aí a secreção de prostaglandinas e também estimula a secreção de bicarbonato, né? Por outro lado, também tem aí efeitos colaterais importantes, como náuseas, vômitos, diarreias, tonturas, cefaleia, escurecimento dos dentes e da língua pela cor dele, né? E também um escurecimento das fezes aí pela produção de sulfeto de bismuto, que é um composto eliminado pelas fezes. Ainda falando aí sobre drogas, né, protetores da mucosa gástrica, aí, sobre agentes protetores da mucosa gástrica, agora vamos falar um pouquinho sobre análogos das prostaglandinas que podem ser utilizados, né? Um exemplo claro de um análogo de prostaglandina é o misoprostol, né? Ele tem uma estrutura muito parecida aí com a prostaglandina E2, que é uma das principais envolvidas aí na proteção do estômago, né? Pela produção de muco, ela estimula a produção de muco. E o misoprostol, então, ele é um análogo metílico aí da prostaglandina, né? Ele estimula a produção de muco e também reduz a secreção de ácido clorídrico. Ele tem uma absorção oral rápida, possui metabólitos ativos, tem meia-vida em cerca de 30 minutos e ele é administrado de 3 a 4 vezes ao dia e a sua principal forma de eliminação é renal. Então, as prostaglandinas E e I2, né, possuem aí uma ação homeostática protetora do trato gastrointestinal e uma deficiência na produção endógena, né, depois da ingestão de um anti-inflamatório não esteroidal, por exemplo,
pode contribuir para a formação de úlcera. O misoprostol, então, ele é um análogo estável da prostaglandina E2 e E1, e ele é administrado por via oral e usado para promover a cicatrização de úlceras ou para prevenir a lesão gástrica que pode ocorrer com o uso crônico desses anti-inflamatórios não esteroidais. Além disso, ele exerce uma ação direta sobre a célula enterocromafina e possivelmente sobre a célula parietal também, inibindo dessa forma a secreção basal de ácido clorídrico, de ácido gástrico, bem como a estimulação da produção que ocorre em resposta a alimentos, da pentagastrina e cafeína. E também aumenta o fluxo sanguíneo na mucosa e aumenta também a secreção de muco e de bicarbonato. Os efeitos adversos aí incluem principalmente diarreia e cólicas abdominais e também podem ocorrer aí contrações uterinas, de modo que o fármaco não deve ser usado durante a gravidez, a menos que deliberadamente aí para induzir um abortamento terapêutico. Falamos aí então de uma variedade de fármacos, alguns aí capazes de inibirem a produção de ácido clorídrico, alguns aí que bloqueiam os receptores de histamina, H2. Falamos de fármacos aí que são capazes de neutralizar a ação do ácido clorídrico. E agora falamos sobre o misoprostol, que é um análogo aí das prostaglandinas, E essas prostaglandinas, então, elas podem, quando se ligam aí aos seus receptores, tanto na célula parietal como na célula epitelial superficial, Na célula parietal, a princípio, ele vai promover uma redução das concentrações de AMP cíclico, de modo a inibir aí a bomba de prótons, diminuindo, claro, a produção de ácido clorídrico. E, por outro lado, quando se liga aí ao seu receptor EP3 aí na célula epitelial superficial, ele vai estimular aí a produção de muco, que é um protetor aí para a mucosa gástrica, bem como aí estimula também a produção de bicarbonato. Então é mais uma forma da gente poder proteger o estômago aí, é mais um sítio ativo aí para um medicamento, ou de ação de um medicamento aí para a proteção da mucosa gástrica. Como dito anteriormente aí, os análogos das prostaglandinas, como o misoprostol, eles são contraindicados aí principalmente na hipersensibilidade aí a algum componente da fórmula, e a substância ativa aí, que é o misoprostol, ou ainda na gravidez, porque essas prostaglandinas, PGI1E e PGI-F, PG1E e PG1F, promovem contrações coordenadas do corpo lúteo gravídico, ou grávido, enquanto produzem relaxamento do colo uterino. E dessa forma provocam aborto no início e na metade da gravidez. Então o misoprostol, ele não pode ser utilizado aí durante a gravidez, Um exemplo aí de um medicamento comercial, dele aí, do misoprostol, uma apresentação dele é o Cytotec, que é produzido pela Pfizer, E ele é utilizado aí até para aborto, E as reações adversas, como já dito aí também, principais observadas aí com o uso do misoprostol, é diarreia e dor abdominal. Para finalizar a aula, eu gostaria de fazer aí um resumo de tudo que a gente viu na aula de hoje, Então, nós vimos aí que nós temos uma célula, a célula parecida aí com a enterocromafina, a SL. Essa célula é uma célula, então, capaz de secretar histamina, E ela secreta histamina aí pela estimulação da gastrina, quando se liga ao seu receptor CCK2, ou pela acetilcolina aí produzida pelo sistema nervoso, que chega aí e se liga ao seu receptor aí nessa célula enterocromafina, então, e estimula a produção de histamina. A histamina, por sua vez, ela pode se ligar ao seu receptor H2 na célula parietal, estimulando aí, a bomba de prótons por meio de uma via dependente de AMP cíclico, Por outro lado, nós temos aí a gastrina estimulando essa célula parietal de uma forma direta, assim como a acetilcolina, e por uma via dependente de cálcio aí, ela é capaz também, eles são capazes também, esses dois agentes, tanto a gastrina como a acetilcolina, de também aí estimularem a bomba de prótons e dessa forma aí a produção então de ácido clorídrico, Por outro lado, nós também temos mecanismos aí de proteção,
que é aí produzido por essa célula epitelial superficial, que é o muco e o bicarbonato. E esse muco e esse bicarbonato que promovem essa citoproteção, ele é produzido aí em função das prostaglandinas que se ligam aos seus receptores aí nessa célula epitelial superficial, produzindo então o muco e liberando aí bicarbonato. Da mesma forma, a acetilcolina também pode se ligar aí a um receptor nessa célula epitelial superficial também, estimulando aí a produção de muco. Né? Também aqui temos as prostaglandinas, né? Diretamente aqui, quando ela se liga ao seu receptor na célula parietal, ela também pode inibir essa via dependente de AMP ciclo e inibir aí a bomba de prótons. Falamos aí então dessa fisiologia de produção do ácido clorídrico, né? Dessa fisiologia aí do nosso estômago, mas é importante a gente ver também quais são os fármacos capazes de agir aí nesse sistema, né? E quem são esses fármacos então? Então nós vimos aí os antiácidos, né, que são aqueles então que vão neutralizar aí o ácido clorídrico. Nós vimos aí medicamentos do tipo inibidores de bomba de prótons, que vão inibir diretamente aqui esse transporte de prótons para cá e a formação então desse ácido clorídrico, né? Por outro lado, nós também vimos aí medicamentos que são utilizados exatamente para matar aí a bactéria Helicobacter pylori, né, como bismuto, metronidazol, tetraciclina, claritromicina e amoxicilina, né, amoxicilina. Por outro lado, aí, nós também vimos que os anti-inflamatórios são capazes de inibir aí essas prostaglandinas constitutivas, que são importantes aí para a produção de muco e de bicarbonato. Nós também vimos aí os antagonistas de H2, né, que são fármacos muito utilizados aí. A gente discutiu que era muito mais fácil inibir esse receptor do que inibir o receptor muscarínico e o CCK2, né, principalmente aí o muscarínico, que é distribuído em várias outras regiões do nosso corpo. E nós também vimos aí medicamentos como o sucrafato, né, por exemplo, e a carbenoxolona aí, que são medicamentos então citoprotetores aí, né, que vão formar uma camada aí em cima dessa lesão formada aí no nosso estômago, então, e vão agir aí como mecanismos citoprotetores, né? Nós também temos aí antagonistas muscarínicos, que são menos utilizados, mas os mais utilizados aí nesse mecanismo aí do sistema nosso digestório, né, serão os antagonistas H2, os inibidores de bomba de prótons, os antiácidos, medicamentos aí para agir diretamente na infecção pela Helicobacter pylori e medicamentos aí que levam a uma citoproteção. Outra classe de fármacos aí que também podem ser utilizados para o tratamento de alguns tipos de transtornos do sistema gastrointestinal. Então, nós vamos falar dos antieméticos, né? E falar de antieméticos, a gente precisa falar primeiro dos mecanismos aí capazes de causar náuseas e vômitos, né? Lembrando que as náuseas e os vômitos são um dos sintomas mais frequentes aí na prática médica, né? Estão relacionados aí a um reflexo protetor do nosso organismo. Então, a gente tem vômito para poder proteger o nosso sistema contra alguma coisa que esteja incomodando ali, né, o sistema gastrointestinal, como efeito colateral aí de algum medicamento, de neoplasias, de tratamento aí de alguns tumores, de alterações metabólicas. Também estão associados aí a algumas doenças do trato gastrointestinal, a alguns distúrbios neurológicos, como a anorexia, por exemplo, a bulimia, né? Infecções e também problemas psicológicos. Então, os antieméticos, eles correspondem a uma classe farmacológica aí, né, destinada a promover o alívio dos sintomas que estão relacionados às náuseas, que são os enjoos, e à êmese, que é o vômito, né? E, de preferência, né, eles devem ser administrados aí cerca de 30 minutos antes das refeições, para se evitar os sintomas associados aí à ingestão do alimento. O vômito, ele é definido aí como um ato involuntário com a finalidade de expulsar forçadamente o conteúdo gástrico, ou seja, aquilo que está irritando ali o estômago, né? E trata-se de um mecanismo coordenado que tem a participação tanto do sistema nervoso central e do trato gastrointestinal e também do nosso sistema respiratório e dos músculos abdominais. Quando o episódio de êmese, que é o vômito, né, ele é muito prolongado,
pode resultar em desidratação e perda excessiva de ácido clorídrico gástrico, né? Além de íons importantes, como o íon hidrogênio, que é o H+, o cloro, o potássio. E com isso, né, há de se entender que pode ser necessário também o uso de antieméticos em algumas situações, e por isso que existem aí esses medicamentos, né? Então, esses fármacos podem ter ação no sistema nervoso central ou atuar no próprio trato gastrointestinal. E é importante também lembrar que as náuseas e os vômitos são efeitos colaterais indesejáveis aí de muitos fármacos que são clinicamente úteis. E dessa forma, eles são usados aí, por exemplo, para quimioterapia, no câncer, mas também pode existir aí náusea e vômito com uso de opioides, anestésicos gerais, digoxina, né? Eles também ocorrem aí na cinetose, durante o início da gravidez e em inúmeras doenças, como por exemplo a enxaqueca, tem muita gente que vomita, né, em processos de enxaqueca, bem como infecções bacterianas e virais. Os estímulos eméticos compreendem inúmeras vias de sinalização capazes aí de transmitir estímulos da periferia ao centro emético, que é o bulbo. E vão envolver, além disso, neurotransmissores específicos e seus receptores. Dentro desses receptores, podemos citar aí o receptor D2 de dopamina, o receptor muscarínico, que é o M aí, né, receptor para acetilcolina, o receptor H1 de histamina, o receptor CB1, que é receptor para canabinoides, NK1 da substância P e também o 5-HT3, que é 5-hidroxitriptamina, que é o receptor de serotonina. Então vamos por partes, né? Vomitar é uma resposta defensiva com o objetivo então de fazer o quê? De livrar o organismo de material tóxico ou irritante. Então existem componentes venenosos, como toxinas de bactérias e muitos fármacos citotóxicos, né, bem como a própria distensão mecânica, que podem desencadear aí a liberação de mediadores, como a 5-hidroxitriptamina, né, nas células aí enterocromafins do revestimento do trato gastrointestinal, por exemplo. E esses transmissores aí, né, vão desencadear sinais nas fibras aferentes vagais. O ato físico de vomitar, ele é coordenado aí de forma central pelo centro do vômito emético, lá na nossa medula, né? E de fato, essa não é uma localização anatômica individualizada, já que uma rede de vias neurais que integra sinais vindo de outras localizações também coordenam aí o vômito. Uma dessas localizações se localiza na área próstrama, que é conhecida como a zona de gatilho quimiorreceptora, que a gente chama de ZGQ. Essa zona de gatilho quimiorreceptora recebe estímulos do labirinto, no ouvido interno, através do núcleo vestibular, o que explica o mecanismo da cinetose também e de aferentes vagais vindos do próprio trato gastrointestinal. Substâncias químicas tóxicas aí na corrente sanguínea também podem ser diretamente detectadas pela zona de gatilho quimiorreceptora, porque a barreira hematoencefálica ela é relativamente permeável nessa área. E essa zona é, portanto, o principal local de ação de muitos fármacos eméticos e antieméticos e também respondem aí a inúmeros estímulos. Né? E o centro do vômito também recebe sinais diretamente dos aferentes vagais, bem como aqueles transmitidos através da zona do gatilho quimiorreceptor. Além desses, recebe estímulos de centros corticais superiores, o que explica, né, o porquê das visões ou odores desagradáveis ou repulsivos, ou estímulos emocionais fortes também poderem, por vezes, induzirem aí náuseas e vômitos. Os principais neurotransmissores envolvidos nesse circuito são aí a acetilcolina, como eu já falei anteriormente, a histamina, a serotonina, a dopamina e a substância P. E os receptores para esses transmissores foram demonstrados aí, né, ao longo dessa via que eu estou mostrando para vocês aí no desenho, aonde que eles podem estar. Então, eles podem estar lá no núcleo do trato solitário e também nessa zona do gatilho quimiorreceptora, né? Levanta-se a hipótese de que as encefalinas também possam estar aí implicadas na mediação do vômito, mas elas atuam aí de forma posterior em receptores opioides, né? E também podem estar envolvidos aí a substância P, como eu falei com vocês, atuando nos receptores de neurocinina 1.
que é os receptores aí do tipo NK1, né? Lá também na zona do gatilho quimiorreceptor. E a neurobiologia aí das náuseas é muito pouco compreendida aí, né? E a náusea, assim como o vômito, podem ocorrer juntos ou separadamente e podem servir a diferentes funções fisiológicas. Do ponto de vista farmacológico, é muito mais fácil controlar o vômito do que as náuseas, sendo que muitos antieméticos eficazes aí são muito pouco eficazes a respeito das náuseas propriamente dito. Agora nós vamos falar um pouquinho aí sobre os principais fármacos utilizados como antieméticos, além de algumas apresentações comerciais desses fármacos que existem e quais são as principais indicações do uso desses medicamentos. Então nós temos aí as benzamidas, né? As benzamidas, então nós podemos encontrar aí como nome comercial o Levoprid, o Irtopan e principalmente aí o mais vendido que é o metoclopramida, né? E ele vai ser utilizado aí após anestesias gerais, em processos como radioterapia, quimioterapia, para refluxo gastroesofágico e também nos processos de pirose. Temos também a fenotiazina, né? A fenotiazina ela é encontrada aí como a clopromazina, que é muito vendida também, né? E pode ser utilizado aí para tratamentos quimioterápicos, em pós-operatório, para vertigem e até na gravidez. Nós ainda temos aí os bloqueadores do receptor 5-hidroxitriptamina, né, que é o 5-HT3 aí. O mais vendido aí encontrado é o Elmetic, né, embora a gente tenha aí outros como o Navoban também. Ele é utilizado principalmente aí durante um tratamento antineoplásico ou também na gravidez, né? Temos aí os antihistamínicos, né? Desse grupo podemos citar aí a biodramina, o Sinfamar infantil, o Valontan, né? São utilizados principalmente em pós-operatório e na cinetose. E temos também os antagonistas de receptores de substância P. Dentro desse grupo aí, o mais vendido comercialmente é o Cesamet, né? E ele pode ser utilizado aí em quimioterapia, em náuseas e vômitos causados aí pela AIDS, né? E também em processos de anorexia. Agora, para finalizar a aula, a gente vai falar aí um pouquinho sobre as contraindicações, né, do uso desses medicamentos antieméticos aí, de cada classe. Então, dentro das benzamidas, né, as contraindicações aí das benzamidas serão pacientes que têm epilepsia, pacientes que recebem medicação aí que podem causar algum tipo de transtorno extrapiramidal. Quando aí a gente está falando da fenotiazina, né? A fenotiazina ela é contraindicada aí em casos de depressão do sistema nervoso central, em doenças cardiovasculares severas e em pacientes que porventura estejam em estado de coma. Por outro lado, os bloqueadores aí dos receptores 5-HT3, né, de serotonina, eles são contraindicados aí quando o paciente tiver aí um tipo de hipersensibilidade a esse medicamento, à fórmula do medicamento, ao princípio ativo do medicamento, né? Os antihistamínicos, por sua vez, né, são contraindicados aí na asma aguda, na insuficiência respiratória, em episódios de convulsões e em abuso de drogas. E os antagonistas dos receptores da substância P, em casos de gravidez, lactantes e também para transtornos hepáticos. Essa aula teve como referência básica aí o livro As Bases Farmacológicas da Terapêutica, de Goodman e Gilman, né? Nos capítulos 45 e 46, e o livro de Farmacologia do Hangindale, aí, capítulo 30. Muito obrigado pela presença de todos e bons estudos.